Do Senhor, igreja. Desculpa, eu tô nervosa, gente. Só Jesus na minha vida. Ai. Vamos abrir a Bíblia das irmãs. A gente vai iniciar mais esse MME. Vamos lá. A gente vai ler 1 Coríntios. (13) 11. Esqueceu? Tem aqui. 1 Coríntios 13, 11. Amém? Todos acharam? Amém. Vamos lá? Diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Bom, essa palavra já diz tudo, né? Quando éramos meninos, né? Todo mundo passa aquela fase de, quando é criança, querer ser adulto, né? Todos nós queremos chegar logo, né? A nossa adolescência, depois a maturidade. Mas muitos de nós esquecemos que quando chegamos lá, nessa fase de adulto, muitos de nós retrocedemos na vida espiritual, no emocional. E isso acaba afastando nós de Deus, da presença do Senhor, né? Quando a gente vive a meninice, né? Aquela birra, aquele não me reles, não me toque, a gente acaba afastando o Senhor das nossas vidas e, consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nesta noite, o Senhor nos chama de volta para nós começarmos a se alimentar dos alimentos sólidos e não mais do leitinho materno. Esta noite Ele chama a gente para a gente começar uma nova etapa nas nossas vidas, para a gente começar a parar de engatinhar, para a gente dar os primeiros passos. O Senhor chama cada um de nós nesta noite, para que possamos fazer a diferença com o Senhor, na caminhada com Ele e em nossas vidas, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque assim nós vamos crescer. Cada um comece ao amadurecimento correto na presença do Senhor nessa noite. Que cada um de nós possamos estar cheios da presença do Senhor para ter crescimento espiritual, emocional, tá? Para a gente poder ter amadurecimento, discernimento, para que a gente possa realmente ter uma caminhada com o Senhor de excelência. Caminharmos e não arrastarmos, sermos arrastadas, né? Vamos orar ao Senhor. Peço que todas fiquem de pé. Vamos pedir para o Senhor que a maturidade dEle possa estar sobre nossas vidas nessa noite, para que a gente possa ter sabedoria, discernimento, né? Que a gente possa ter serenidade, que nós possamos ser generosos, que tudo isso faz parte da maturidade. Que a gente deixe tudo aquilo que faz da gente meninos fique de lado. E que a partir de hoje a gente comece a crescer com o Senhor. Amém? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós colocamos, Jesus, este culto na sua presença, Pai querido. Nós colocamos as nossas vidas no teu altar, Pai querido, em nome de Jesus. Nós colocamos, Pai querido, nosso coração diante do Senhor, Deus. Senhor, que através da tua palavra hoje, o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa, Pai querido, quebrar cadeias, que o Senhor possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, tirar toda meninice, toda irritabilidade, todo me reles, não me toque, tudo aquilo que nos faz, Senhor, rastejar contigo. Que a partir de hoje, Senhor, nós começamos a caminhada com o Senhor. Nós não queremos mais engatinhar, Senhor, mas nós queremos andar contigo, Pai. Que através deste culto, Senhor amado, o Senhor traça revelação sobre nossos corações, daquilo que tem refletido a nossa imagem, daquilo que nós temos feito de errado, Senhor. Ensina,
ensina-nos, traz, Senhor, a tua palavra de exortação, porque nós somos filhos, e filhos, como filhos, Senhor, nós queremos ser moldados pela tua honra e a tua glória, tudo aquilo que a tua palavra diz, Senhor amado, nós queremos fazer, nós queremos receber a palavra de exortação nesta noite, nós nos despojamos como igreja, Senhor, na tua presença, para que o Senhor possa, Senhor, meu Deus e meu Pai, fazer aquilo que está no teu coração com nossas vidas, que nós possamos refletir em nossas ações, em tudo que nós fazemos, Senhor amado, na caminhada contigo, Pai querido, através de hoje, e que a maturidade do Senhor possa estar sobre cada um de nós na tua igreja. Nós declaramos que nós vamos sair daqui libertos hoje de toda criancice, de toda meninice, e que vamos crescer contigo em nome de Jesus. É para a tua honra e a tua glória que começamos agora este culto de MME, pela unção do Senhor, e o discernimento venha total de ti, Senhor, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Você já cumprimentou a mulher que está aí do seu lado? Vira para a pessoa que está aí do seu lado, ela deve estar muito linda. Diga: oi, Chiquinha. Amém? Dá um beijo aí nela. Aleluia. Glória a Deus. Amém? A glória do Senhor está neste lugar. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Inunda-nos, Senhor, nessa noite com a tua glória e a tua presença. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou. Recebe aí em nome de Jesus. Porque sinto o Senhor me tocar. Queremos ver a tua glória, Senhor, neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar, levante as suas mãos e receba em nome de Jesus. Porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia.
Se você deseja ser tocada por Ele, diga: eu quero o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela é verdade, ela é fiel, ela é inerrante, amém? E ela diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, amém? Isso quer dizer que eu e você não servimos qualquer Senhor, nós servimos um Deus que é capaz de transformar o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Este é o Deus que nós servimos. Este é o Deus digno de ser louvado, de ser exaltado, porque Ele foi ontem, Ele é hoje e Ele será para sempre. A sua palavra é a verdade, e é esta verdade que liberta as nossas vidas, amém? Vamos exaltar Ele, vamos declarar: Ele é exaltado no céu, para todo sempre Ele é exaltado, amém? Aleluia, Senhor, nós te exaltamos. Declare: Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. De novo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado. Eu posso ouvir a tua voz exaltando? Levante a sua voz e declare: Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Agora eu quero ouvir só as vozes. Ele é exaltado, o Rei. Te exaltamos, Senhor. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam o teu Senhor, o teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Levante as suas mãos e declare isso. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu.
Te exaltamos, Senhor. Te glorificamos, Deus. Exaltamos e levantamos o teu nome nessa noite. Aleluia. Ninguém se identificou, não. Adriano, por favor, filho. Põe um pouco lá para frente, por favor. Glória a Deus, a paz do Senhor, minhas amadas. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bonitas de chiquinhas, mais ou menos, né? Só um pouquinho. Glória a Deus. Nós vamos orar ao Senhor por causa do nosso tempo, para a gente ir rapidinho, amém? Porque eu tenho algumas coisas muito sérias e preciosas para a gente passar para as irmãs. E é importante que a gente consiga fazer tudo isso, né? Para que vocês saiam daqui alimentadas, amém? Glória a Deus. Vamos orar? Baixa sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos trouxe à tua casa nesta noite, porque o Senhor conseguiu reunir todas estas mulheres. Obrigada pelo teu cuidado durante todo o dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa para ouvirmos a tua palavra, aprendermos um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós. Eu oro pedindo, amado Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe nesta ministração, que o Senhor possa usar a minha vida para a honra e glória do teu nome, e que o Senhor possa fazer com que esta palavra surta efeitos de mudanças, transformações, grandes vitórias na vida de todas as mulheres que estão aqui. Nós te pedimos isto no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minhas amadas. Glória a Deus. Nós vamos estar falando com as irmãs sobre mulheres chiquinhas. Tá? Então, nós estamos aqui como chiquinhas da vida. E vocês vão ver que nós nos identificamos muito. Quando vocês começarem a ouvir, vocês vão ver que tem muito de chiquinha dentro de nós. E essa chiquinha precisa crescer. Amém? Vira para sua irmã e diga: chiquinha, você precisa crescer. Diga assim: Jesus te trouxe hoje para você amadurecer um pouquinho mais
Amém, glória a Deus. 1 Coríntios 13, 11, a irmã Sheila já abriu, né, com esse texto. Cadê a irmã Sheila? Estou não vendo. A irmã Sheila está ali. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11, e a gente vai ler também o 14, versículo 20. São os dois textos em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 11. E o capítulo 14, versículo 20. Diz assim, o 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Diga, deixei. Agora vamos passar umas páginas aí, capítulo 14, o versículo 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Essa versão é bem clara, né? Quantos tem essa versão aí na sua Bíblia? Que bom, essa versão é bem clara. Deixem de pensar como crianças, né? Com relação, tem algumas versões que falam com relação à malícia, né? Você deve ser criança, mas no entendimento você deve ser adulto, tá? E aqui diz, com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos, amém? Nós vamos no finalzinho fazer um ato profético, assumindo e tomando posse da maturidade, amém? Eu queria, antes de começar, assim propriamente dito, eu queria que você apresentasse a sua visita. Que você pudesse, eu trouxe ela, e fale o nome dela, para que a gente possa conhecer. Quem trouxe visitas? Quem é que é visitante? Espera um pouquinho, vamos. Pode levantar, por favor. Essa é a Fernanda. Seja bem-vinda, Fernanda. Fala, Pamela. Carol, querida, seja bem-vinda, viu? Obrigada. A Daiane trouxe a Angélica. Seja bem-vinda, Angélica. É o primeiro MME? Não, é o segundo, né? Glória a Deus. Sejam bem-vindos todos, todas bem-vindas. Tem alguém de segunda, terceira, quarta vez? Tem gente nova aqui. Você é a primeira vez? Segunda vez. Primeira vez. É mesmo, a irmãzinha falou conosco ontem, né? Que estava procurando a igreja, né? E nunca conseguia entrar. Todos os dias que ela vinha, diziam assim, tem culto. Ela chegava lá, a porta estava fechada, né? Eu não sei quem deu a informação para ela, mas não deu uma boa informação. Porque quando tem culto mesmo, a gente não cancela. Tá bom? Mas seja bem-vinda, meu amor, viu? Deus te abençoe e que você encontre verdadeiramente uma igreja para você. E que seja essa, né? Para você congregar e servir ao Senhor e crescer espiritualmente. Mulheres chiquinhas, amadas, na vida humana, o ser humano, ele tem fases de crescimento, né? O ser humano, ele primeiro nasce, é um bebê, criança, depois ele cresce um pouco mais, se torna um adolescente, depois um jovem ou uma jovem, né? E depois se torna maduro, depois envelhece, depois morre, né? Então são as fases do crescimento humano. Esse é o ser humano. Todos passam por esta fase, salvo aqueles que vão embora antes, né? Que interrompem esta fase por alguma fatalidade, né? Por alguma enfermidade, etc. Assim também é necessário que haja esse crescimento na parte emocional. Mas nem sempre há o crescimento emocional. E nós vamos falar exatamente dessa questão da maturidade emocional. Que para algumas permanecem na infância. E não sai da infância. Tipo assim, é uma criança
num corpo de 20 anos, uma criança num corpo de 30 anos, de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos, de 70. Ah, pastor, mas 70 já é velho. Só no corpo. Mas na alma é uma criança. E isto não é uma coisa simples. Isso é uma coisa complexa. Por quê? Porque traz muitos problemas para a vida da pessoa. Traz muitas dificuldades de relacionamento. Traz muitas frustrações. Afasta as pessoas. É um problema sério. Então, nós precisamos estar apercebidas disso. Para quê? Para que a gente deixe de ser a criança mal resolvida. Eu vou falar bastante sobre este conceito, criança mal resolvida. Não se resolveu como criança lá na infância e trouxe ela para a vida adulta. Ela continua com você. Então essa criança mal resolvida, ela vai precisar ser curada, para que você saia de lá e se torne madura exatamente conforme a sua idade, a idade que você tem. Porque nós podemos ter uma idade cronológica, como eu acabei de dizer, bem elevada, mas a idade emocional de uma criança. Tá? E esta criança mal resolvida, mas qual o problema disso, além das dificuldades? Ela vai se manifestar com carências profundas, exatamente igual a criança na fase adulta. Não adianta querer esconder. Por quê? Porque ela se manifesta. Eu sei que até você mesma já tenha dito assim, nossa, mas aquela pessoa é muito infantil. Ai, mas é uma criança ela. Nossa, ela pensa como criança. Não é verdade? Por quê? Porque a gente acaba identificando isso. Porque a pessoa manifesta isso. Então é importante que nós possamos identificar se há em nós uma criança mal resolvida. Para quê? Para que nos nossos relacionamentos nós possamos ser curadas. Para que os problemas que vêm acontecendo na nossa vida, que não é nada mais, nada menos, causados pela esta criança mal resolvida, lá na minha casa, com o marido, com os filhos, com minha mãe, com meu pai, lá no emprego. Muitos problemas que a gente tem, eu vou identificar muita coisa aqui que você vai se localizar diante disso que eu estou falando. E por essa razão é que a gente veio como Chiquinha, viu? A gente veio para exatamente trazer esta meninice, esta criancice. A encenação aqui que foi muito boa, parabéns para as meninas, né? Nossa, muito linda. Gostei mesmo. Já sabemos como usar, né? Quem usar, né? Já sabemos quem usar. As atrizes, né? Já temos aí. Muito bom. Mas é exatamente isso, sabe? Birra, esses estados essas crises emocionais incontroláveis, né? Esse choro incontido, chora por tudo, eu quero, me dá, eu não aceito esperar, eu não tenho limites, me dá isso, se você não me der eu tomo, né? É por aí. São esses comportamentos que estão exatamente na criança mal resolvida. E a criança mal resolvida é o resultado de inúmeras carências afetivas, falta de estrutura familiar sólida, onde as figuras do pai e da mãe desempenham seu devido papel dentro do contexto familiar e dão aos filhos o devido valor em atenção, amor, carinho, encorajamento e estrutura básica de suprimento de necessidades, tá?
uma criança que tem tudo isso, ela não ficará mal resolvida. Mas este padrão não é o padrão de hoje. O padrão das famílias hoje, o modelo familiar, que deveria ser exatamente como nós falamos, tem ficado cada vez mais escasso na nossa sociedade. As famílias já não têm pai e mãe, né? E até muitas de nós aqui já vimos de uma família que só tinha mãe, que o pai abandonou. Comportamentos que nós acabamos adquirindo e foi marcado na nossa vida por conta daquele contexto familiar que nós vivemos, tá? O que se vê hoje é uma desordem geral na instituição família, e é uma verdade. Mas não precisem ficar tristes por isso. Mas entendam que Deus quer que nós sejamos maduras e não mais meninas. Amém? E não só na área espiritual. O Senhor deseja, porque assim, o espiritual, amados, não está desassociado do emocional. Por isso, Deus quer nos curar nas nossas emoções. Não existe esse negócio de faz uma oração na minha cabeça, tira tudo de ruim, está tudo bom. Não funciona. Por que a pastora volta e meia está trazendo preleções que vai mexer com a sua estrutura emocional, os seus comportamentos lá na sua casa? Porque sem a cura da parte emocional, você nunca vai se unir, se ligar, se aliar às coisas espirituais corretas. Nunca vai acontecer. Acabou de cair meu brinco. Como vocês são mulheres, vocês entendem, gente? Isso chama-se tarraxa frouxa. Mas eu dou um jeito nela. Peraí, tá, gente? Só um pouquinho, que eu já vou me transformar. Pronto, transformei. Oh. Beleza, né? Mulher se resolve, né? Então, mas o Senhor deseja o quê? Mexer nessa parte de emoção, de alma, para que você espiritualmente também seja saudável. Não adianta, é tipo aquele ditado, tapar o sol com a peneira. Não funciona, gente. Não funciona. Porque o sol não é tapado com a peneira, não é verdade? Assim também. Se eu não for curada na minha alma, eu não serei espiritualmente saudável também. E por isso o Senhor está mexendo, amém? Mas a palavra de Deus diz, aí nos textos que a gente leu, o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos crescer, diga crescer. Diga em tudo, eu preciso crescer. E a palavra de Deus diz, principalmente no entendimento e na maturidade espiritual. O apóstolo Paulo diz, crescei em tudo. Ele manda que não sejamos meninos, meninas no pensar, no entendimento, nas minhas memórias. Eu não posso ser a criança mal resolvida. Aí o apóstolo Paulo também diz no outro texto, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. O que ele está dizendo? Que se eu sou menino, eu vou fazer coisas de menino. Mas se eu sou maduro, eu tenho que fazer coisas de gente madura. Mas quando eu tenho uma criança, isso é o normal, isso é o que tem que ser. Mas quando eu tenho dentro de mim uma criança mal resolvida, então as coisas de menino vão me acompanhar. E eu vou continuar sendo a menina aqui. Ah, mas não é bonitinha ficar chiquinha pro resto da vida? Só que não, né? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta choro demais. Birra, só se enxerga, não enxerga o outro. Me dá essa boneca que é minha, quem mandou? Você devia ter me emprestado. Emprestou para ela, não estou mais falando com você, estou de mal de você. O Senhor deseja que a menina fique lá e que a pessoa madura venha.
Para quê? Para que Ele possa nos abençoar, amém? Eu quero trazer ao conhecimento de vocês esta triste realidade, mas ao mesmo tempo a oportunidade de você acessar a sua libertação. Por que isso? Porque quando nós conhecemos as coisas, aquilo sai da escuridão, e aí você pode mexer. Quando as coisas estão na escuridão, imagine um ambiente todo escuro. E alguém diz assim para você, olha, vai lá no fundo deste quarto, é no canto direito, embaixo de uma cômoda, e você pega para mim o meu chinelo amarelo. Se o quarto estiver todo escuro, você vai ter facilidade de achar? Primeiro que nem os móveis, que são até grandes, você vai ter facilidade de achar. Você vai se bater neles primeiro. Agora, coisas pequenas, aí que não acha mesmo. Então, o conhecimento é jogar luz naquilo que está em trevas. É quando você tem o conhecimento daquilo que está errado, então, a partir do conhecimento, você pode ser liberta. Quantas podem dizer amém? Eu vou ser. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, tá? Então, hoje eu quero trazer para você esse conhecimento, para que você fique apercebida dos problemas que causam a menina mal resolvida, a criança que ficou lá atrás, amém? Então eu vou destacar agora as perigosas manifestações de Chiquinhas na nossa vida. Tome lá, hein? Agora vai, hein? A primeira manifestação de Chiquinha: descontrole emocional. Lá no livro de Gálatas, abra sua Bíblia, depois de Coríntios, logo depois de Coríntios. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. A palavra de Deus vai falar aqui sobre o fruto do Espírito Santo. E olha o que ele é. Mas o fruto do Espírito, capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Esse domínio próprio é o controle emocional. Quando você tem equilíbrio, é um fruto do Espírito. Então Deus quer, diga, Deus quer que eu seja equilibrada emocionalmente. Amém? Então a primeira manifestação de Chiquinha é o descontrole emocional. O que as crianças costumam fazer? É isso que a gente viu aqui. Gritar, chorar desesperadamente alto, não é verdade? Fazer cenas, não saber esperar. Espera um pouquinho. Mãe, eu quero. Espera, menina. Mas eu quero agora. Não é assim? A criança faz isso. Mesmo aquelas que são bem educadinhas, antes de receber a ordem, elas vão fazer, porque isso é natural do ser humano e da fase em que o ser humano está. Tá? Então, ela deseja aquilo que ela viu e ela não quer esperar. Ela esperneia, ela quer bater no outro. O que aconteceu aqui? Eu quero e não sei o quê, por que você não fez? Eu nem lembro se elas foram para bater uma nas outras. Não, mas podia ter feito, que fica bem legal. Porque criança vai nisso, me dá, é meu, e fica querendo pegar e bate, não é verdade? Então, bater no outro, morder o outro, tá? Dissimulam as emoções, tipo, não está nem chorando. Aí a mãe fala, para com isso, você está fingindo. Não é verdade? Olha, nem lágrima sai. Tem criança que grita, não sai uma gota de lágrima. Tem alguma mãe que tem filho assim?
Ah lá. Não sai uma gota de lágrima, tá? Então dissimulam as emoções. Outra coisa, sufocam seus sentimentos. Por quê? A partir da hora que o adulto diz assim, quando ela começa a falar, não chore, engole o choro. Engole o choro. Não é isso que as mães fazem com as crianças? Então, elas acabam sufocando os sentimentos. E diz, calma, não se irrite, não tenha medo. Não há razões para você chorar. Vai passar logo, ó. Vai passar logo. Aí você joga um metiolate daquele ardido. Vai passar logo, não chora, né? E aí o que as crianças aprendem? A sufocar seus sentimentos. E até disfarçá-los. Não tô nem chorando. Está quase destruída por dentro. Eu não tô, não. Não vai doer, né, mamãe? Nem doeu, né? Então, aprendem a sufocar os sentimentos e até disfarçá-los ou expressá-los de forma errada. Outra coisa da criança, são cheias de ciúmes de tudo e de todos. A mãe comprou, tem 2 filhos. A mãe comprou, ou tem um filho e o vizinho, pronto. Aí o filho do vizinho, e aí compra um presente, né, vou dar esse aqui pro Carlinhos. E ele já ganhou dele. Aí o filho fala, pro Carlinhos? É pro Carlinhos. Não, mãe, é meu. Você é minha mãe. Você não é mãe do Carlinhos. É só meu, né? E quando não, é dos irmãos mesmo. Comprou para ele, não comprou para mim. Não é verdade? Ciúmes. Amadas, se identificaram com os filhos, né? Agora eu vou trazer um espelho para você. Para você se identificar com você. Algumas mulheres adultas, as mulheres chiquinhas, elas vivem eternamente nesta fase de criança mal resolvida. Se elas não conseguem aquilo que elas desejam, ou as pessoas não deram, ela vai tentar pelo grito. Ela vai tentar pelo berro, pelo choro compulsivo. Ela vai querer porque vai querer e ponto. E aí são essas mulheres que endividam maridos, que prejudicam o relacionamento porque só se enxergam, machucam os pais e ficam chorando como vítimas, quando foi o filho, a filha que machucou. Exigem que seja na hora, naquele momento, não quer esperar, enfia os pés pelas mãos e ainda não quer ter problemas. Os problemas dos nossos relacionamentos familiares, eles não vêm do nada. Atropelam todas as etapas e não chega a lugar nenhum. Estou passando por uma situação, mas eu não quero passar por essa situação. Então eu vou mascarar esta situação. Lembra dos disfarces? Então aí mascara aquela situação. E isso, minhas irmãs, isso se estende até nos relacionamentos, nos comportamentos que a gente tem, no caso de nós, mães, com os filhos. Às vezes os filhos estão vivendo situações erradas. Estão vivendo situações que merecem ser disciplinados. E aí você vai e passa um pano quente, né? Alisa, esconde aquilo,
para que o pai da criança não fique sabendo e não repreenda a criança. Essa atitude de disfarce, essa atitude de viver debaixo de fantasia. O Senhor deseja que eu e você possamos entender isso e saber que isso não é um perfil natural da tua personalidade. Isso é uma deformação, é a criança que ficou mal resolvida lá atrás. Então, quando chega aqui, eu pulo a fase da maturidade, do compromisso. O que eu faço? Eu começo a trazer um disfarce até mesmo no meu relacionamento com os meus filhos. Quando não, acontece a dissimulação dos sentimentos. Eu começo a dissimular alegria perante o marido, ou perante os pais, ou perante os filhos. Eu começo a dissimular que eu estou bem quando eu não estou bem. Eu começo a mostrar uma coisa que eu não sou. E a criança, filho que é gerado, que é educado debaixo desta condição de mãe que é uma criança mal resolvida, por mais que você tente esconder, aquilo vai passar para o seu filho. Esse clima de insegurança, esse clima de não verdade, isso vai ser transmitido. Porque por mais que se esconda, se estampa no rosto. As palavras saem menos, às vezes saem embargada, está tudo bem, mas está chorando por dentro. Então começamos a dissimular. Quando não, essa dissimulação de sentimentos é para o próprio marido, para poder impressioná-lo. Há casos até que já chegou aos meus ouvidos desde muito antes, não só agora como pastora, mas até antes de me tornar pastora, eu ouvi isso de algumas mulheres, de elas dissimularem até mesmo, disfarçarem até mesmo o ato sexual. De fingirem que estão tendo prazer. A vida é uma mentira. Até mesmo na hora que deveria ser um momento tão real, tão bacana, tão conjunto, tão satisfatório, mas não é. Ali também há dissimulação. Porque vive a criança mal resolvida. Esses sentimentos que não são equilibrados, que a palavra de Deus diz que é um fruto do Espírito, por isso que eu digo, Deus não nos criou para isso. O Senhor não quer que você fique lá atrás como uma criança mal resolvida. O Senhor quer te trazer para a maturidade. E você não vai, algumas mulheres, elas podem até achar que isso vai ser uma perda. Ah, mas eu vou deixar de manipular. Não, você vai ser curada. E você vai começar a reagir de uma forma diferente. E esta forma diferente vai atrair a bênção do Senhor para a sua vida. E enormes e inúmeros problemas que você enfrenta hoje, por causa desta criança mal resolvida, eles vão ser solucionados. Porque já não vão mais fazer parte da sua vida. Porque quem habilita tudo isso é você mesma. Através dessas atitudes. Com essas dissimulações, esse jeitão da criança mal resolvida, nós começamos a trazer manipulação para o outro. E até mesmo para o filho, para a mãe, para o pai. E os filhos fazem a mesma coisa com os pais. Mesmo sendo filhos, mas não mais crianças, são jovens, adolescentes que já cresceram, já não são mais menininhos. Aí começam a trazer
também esta manipulação, manipula. Há famílias que a gente literalmente, quando vem nos contar algum problema, a gente diz assim, o seu filho ou a sua filha literalmente te manipula. E você não está esperto para isso. O que é isso? Aquela criança está desenvolvendo exatamente isso que eu estou falando para as irmãs, que acontece conosco também, se nós não deixarmos para trás a criança mal resolvida. Começamos a manipular o outro com esses sentimentos, com esse jeitão, com estas birrinhas. E quando não, fazemos aquilo que a criança faz. Tá doendo não. Sufoca o sentimento. Está cheio de mulher doente, porque tem sufocado os seus sentimentos. Porque precisa ser forte. Porque precisa mostrar que é forte, porque alguém disse para ela que ela precisa. Não, você não pode chorar, porque você precisa. Não. O chorar de verdade, tudo que é verdade, meus irmãos, minhas irmãs, fazem bem. Faz bem para nós. O chorar de verdade, o sentir de verdade, não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. É realidade. Muitas vezes eu estava fazendo comida quando os meus filhos eram menores e eu fazia as coisas na minha casa, sempre usei todo o meu tempo para ter comunhão com Deus, para manter minha comunhão com Deus. Eu entendo que Deus habita em nós, então uma vez que Ele habita comigo, Ele está comigo o tempo todo. E Ele não só é chamado quando eu me ajoelho para orar, Ele está comigo o tempo todo. Então eu sempre conversei com Deus o dia inteiro. E às vezes eu estava ou cozinhando, ou lavando louça, ou esfregando as meias dos meus filhos pequenos, porque eles andavam de pé no chão, né? Criança é aquilo, né? A gente fala, não, põe a chinelo, põe isso, põe... Mas andava de pé no chão e com a meia para não ficar o pé gelado. Aí a mãe que tinha que esfregar a meia. Então, eu lá esfregando as meias limpíssimas deles, né? E nesses momentos que eu tinha com Deus, eu conversando com Ele a respeito de problemas, de dores, de questões minhas, e etc. E volta e meia, eles me pegavam chorando. E aí eles às vezes chegavam da escola e faziam, mãe, tá chorando? Se fosse numa outra situação, se eu estivesse enquadrada nessa situação de sufocamento, o que eu ia fazer? Não, tô tudo bem. Mamãe está bem. Eu dizia para eles, mamãe está chorando sim, mas mamãe está falando com o papai do céu, já vai passar. Aí eles saíam tranquilos. Iam brincar, jogar bola, bater no irmão, fazer qualquer coisa, daquelas bem agitadas, se possível, né? Então, mas eu não escondia. Quando eu ia fazer alguma coisa com o filho e que ele dizia, mãe, vai doer? Eu dizia, vai, filho, vai doer. Mas olha, é para o seu bem. Vai doer primeiro, depois vai passar. Mamãe já passou por isso e olha, funciona. Eu vou chorar? Eu falei, eu acho que vai. Eu nunca menti para eles. Nunca disse ao contrário daquilo que verdadeiramente era. Sempre, claro, que na linguagem deles. Às vezes ele dizia, mãe, eu vou apanhar por causa disso? Eu falei, vai. Mas e se eu pedir perdão? Eu falei, ainda assim vai apanhar. E chegava em casa, você ainda vai me bater? Sim. Entrava dentro do quarto, conversava, você vai apanhar por causa disso, e a mamãe está fazendo isso, porque a mamãe ama você. Eu estou corrigindo, lembra da correção do culto de ontem? Que eu falei sobre a correção, sobre a disciplina. Precisamos ser corrigidos para acertarmos a nossa rota. Senão a gente fica a vida inteira na rota errada. Sofrendo, vendo a banda passar, todo mundo feliz na banda. E a gente super infeliz.
Então precisa corrigir, amém? Correção faz bem. Então, quando esta criança mal resolvida não saiu de nós ainda, nós também manipulamos os outros, sufocamos os nossos sentimentos, choramos no cantinho e mostramos para o marido que está tudo bem. Ele diz, está tudo bem, um casamento de 10, de 20, de 30 anos, está tudo bem. E você chorou a vida inteira preso num quarto. Sufocando os sentimentos. Não pode. Problema não é para ser escondido debaixo do tapete. É para ser resolvido. Eu não vou esconder nada. Não, ele vai ficar nervoso. Só um pouquinho. É só você não ficar também. Mas vocês precisam conversar. Precisa ser falado como gente adulta. Ah, vai espernear. Vamos trazer ele para a vida adulta, né? Porque ele também é menino. Então vamos trazer para a vida adulta. Como dois adultos, vamos conversar. Isso está vendo assim, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo. Isso me faz mal, isso me faz chorar, isso me rouba alegria, isso está tirando o meu amor por você. Ó, para depois o casamento não acabar. Do nada. Algumas pessoas perguntam, pastor, até hoje eu estava fazendo a minha unha e a manicure, ela gosta de ver as coisas que acontecem na igreja e sempre pergunta. Ela nunca veio, mas um dia ela vai vir, em nome de Jesus, né, Ju? Amém. É a manicure da Ju também. E aí eu mostrei as fotos aqui do aniversário do pastor, né? E aí ela ficou muito feliz, ela falou, olha, o dia que eu casar, ela tem namorado já faz algum tempo. Ela falou, o dia que eu casar, eu quero ter um casamento assim, como o de vocês. Que o marido continua amando a gente até o fim. Agora, isso não vem do nada. Isso não aconteceu ontem, assim, ó. Eu precisei tirar a criança mal resolvida da minha vida. Eu precisei pedir para o Espírito Santo me tirar de lá e me trazer para a fase adulta para eu acordar. E para viver a maturidade. Eu precisei corrigir rotas. Fui extremamente repreendida, algumas vezes na cara. Passei muitas humilhações e vergonha para aprender a rota certa. Chorei bastante. Engoli seco, porque eu estava errada. Controlei meus desejos, eu tenho que fazer a minha vontade e ponto. Para que eu pudesse ser respeitada, porque aprendi a respeitar. Entende, minhas amadas? Então a primeira chiquinha da vida da gente é essa chiquinha que tem a emoção descontrolada. Chora por tudo, quer matar, quer destruir, quer morrer. Ei, vamos trazer a criança mal resolvida para a fase adulta? Amém? Amém, minhas irmãs? Vamos trazer. Aquela chiquinha descontrolada não vai mais dominar a nossa vida. E tem algumas mulheres, não sei quanto a você, né? Mas tem algumas mulheres que são tão descontroladas que, supõe, vem cá, me ajuda o nome. Júlia. Eu faço assim com os meus filhos. Eu erro o nome dos meus 3 filhos. Imagina de uma outra pessoa. Desculpa, Júlia. Faz de conta que você é homem, Júlia. Você é homem. Fica forte. Não sei fazer. Amém. Melhor assim. Então, eu estou discutindo com o meu marido. Suponhamos, tá? Então eu estou discutindo, você está ouvindo? É porque eu quero. Aí eu vou para cima de você, você segura meu braço, tá? Eu quero, porque eu quero. Vocês estão entendendo? Pode sentar, meu amor, obrigado. Vocês estão entendendo, gente? O homem, ele é mais forte que nós. Viu? Mesmo que você seja gordinha. Um homem é mais forte que uma mulher.
pela sua constituição física. Uma mulher, ela pode até ter conhecimento de defesa pessoal, mas isso não a faz mais forte que um homem. A estrutura masculina é mais forte do que uma estrutura feminina. Viu? Isso é ponto básico, não tem como discutir isso, tá? Então, o que acontece? A gente vai toda sem noção, né? Totalmente descontrolada. Há mulheres que querem bater nos homens. E pelo simples fato de querer continuar sendo a criança mal resolvida. Não querem crescer. Cada papel precisa ser respeitado. Amém? O Espírito de Deus, Ele quer curar você. Eu vou falar de novo. O Espírito Santo de Deus quer curar você. Ele quer tirar essa criança mal resolvida daí. Mas você precisa se ajudar. Você precisa se esforçar. Você está recebendo luz. Mas você precisa se esforçar. Porque senão você vai continuar. Parece que é muito confortável, mas não é. Destrói a vida da gente. A segunda manifestação de Chiquinha são as disputas descabidas. Lá em Filipenses, capítulo 2, vai para a sua Bíblia para frente. A gente está em Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 2, versículo 3. Diz assim: seja a atitude... Não, capítulo 3, desculpa. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Amém? E Romanos é para trás agora, volta um pouquinho. Romanos capítulo 12, o versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Conceito de si mesmo elevado. Um dos perfis das crianças, tá? São as bobas disputas, né? Então, a criança gosta de disputar tudo, né, gente? Criança gosta de disputar. O meu é mais bonito. Oh, minha mãe comprou esse sapato para mim, rosa. Aí vem a outra. E a mamãe comprou esse vermelho para mim, mais bonito que o seu. Não é assim que criança age, gente? Elas estão sempre disputando. Aí se você vai lá e pega um copo para a mamãe. Ah, também quero pegar para você, mamãe, um copo. Não, ele já vai pegar um copo, então pega uma colher. Aí eles saem correndo os dois. Aí traz. Eu trouxe primeiro a colher, ele chegou depois. Não é assim, gente? As disputas são muito evidentes. Acontece com muita clareza, acontece rápido, acontece sempre. Amadas, estas disputas de criança estão presentes também nos nossos comportamentos como mulheres adultas, pelo menos no nome, lá na nossa casa. Começamos a disputar posições. Quando somos jovens, disputamos posições com os nossos irmãos. Às vezes disputamos posições ao lado dos nossos pais, ou ao lado dos nossos familiares. É uma disputa tremenda. É aquele tio que é maravilhoso e que eu vou conquistar ele, eu vou dar presente para ele, ele vai gostar mais de mim. Então aí começa aquela disputa entre irmãos, dentro da família. Quando somos casadas, começamos a disputar a posição do lar com o marido. Disputamos o domínio da casa, disputamos me diz, quem é que manda mais, disputamos quem ganha mais.
Começamos a disputar, fazemos disputas dentro de casa. E estas coisas não é nada mais, nada menos do que a criança mal resolvida que continua conosco. Quando somos cristãs, nós começamos a disputar com o marido ou com o parente nosso ou com o irmão da igreja que somos mais espirituais do que o outro. Ah, eu canto melhor do que a irmã Juliana. Ela olhou toda. Ou eu canto melhor do que a irmã Vanessa. Cadê a Vanessa e a Juliana? Para falar nisso, as duas irmãs saíram daqui. Mas já? Mas depois manda ela vir, tá? Deixa só uma ajeitada e vem para ela não perder. O que acontece? Nós começamos a fazer disputas. E essas disputas não são nada mais, nada menos que pura criancice. Quantas brigas acontecem dentro do lar por causa de disputas infantis? Porque disputamos lugares, disputamos posições. Amadas, cada um na família tem o seu papel. E como a palavra de Deus diz, ninguém é melhor do que ninguém. Eu preciso aprender a respeitar a posição do outro dentro do meu lar. E não achar que eu sou a rainha da cocada preta, sou a filha mais linda, maravilhosa e querida da mamãe ou do papai. Ou eu sou, sabe, a mulher que manda e desmanda e que ganha muito e que banca e que... Não! Não podemos viver disputando posições. E por que isso acontece? A carência de afeto, de carinho, de amor, traz o quê? Insegurança quanto à nossa identidade. E quem é que somos de verdade? Aquilo que deixamos de receber lá na infância, se transforma aqui na fase adulta com essas manifestações de Chiquinha. A falta do carinho, do afeto, do amor, rouba a nossa verdadeira identidade. Aí, para nos mantermos numa identidade que a gente desconhece, que é falsa, a gente vai para cima. E começamos a agir como chiquinhas. Começamos a arder de ciúme. Começamos a desenvolver hostilidade na nossa competição, porque ficamos de bico, ficamos com raiva, quando não conseguimos fazer primeiro aquilo. Quando o outro, que é o marido, fez aquilo que ele decidiu, e não você decidiu. E aí nós não gostamos, ficamos bravas. Começamos a nos sentir mal e aí a hostilidade começa a vir. As mães costumam querer trocar de lugar com as próprias filhas. Disputa. Começam até a se vestir igual à própria filha. Para poder manter uma identidade que ela não tem. Estão vendo o perigo disso? Como é sério esse tipo de coisa? Disputando o amor do pai ou do namorado da filha. Isso é sério. Eu já vi casos de quando uma filha arrumou um rapaz para namorar, a mãe se transformou. Começou a agir como uma adolescente. Tendo as mesmas emoções de deslumbre quando via o namorado da filha. Começou a se vestir como... Como é que chama as meninas? Não, piriguete muito feio, gente. As meninas, vocês, como é que vocês são chamados?
Princesas é para nós cristãs, mas assim no mundo, tira piriguete, que é feio. Gatinhas. Estilosa, patricinha, gatinhas, estilosas, pronto. Então aí começa a querer ser estilosas, entendeu? Vestindo-se igual. Gente, isso não é nada mais, nada menos do que a disputa da Chiquinha. E aí, o que acontece? Isso é normal, acontece em toda a família. Não, isso é doença emocional. Isso é desequilíbrio. Estão entendendo? Isso é desequilíbrio. As carências na minha alma me tornam esta pessoa que fica ansiando por ser de novo e agir de novo como criança. Eu fico ansiando ter aqueles mesmos sentimentos e o retorno para a minha vida igual à minha filha. Quando não, eu tenho ciúme da minha filha. Porque ela está alegrando o coração do meu marido. Mas o meu marido é o pai da minha filha. Vocês estão entendendo, amadas? O ser Chiquinha, que entrou lá na infância, tudo certo. Criança, com todos esses comportamentos, está tudo dentro. Mas eu não sou mais criança, eu sou mãe. E se eu sou mãe, eu não posso mais ter aquela atitude de menina. E se eu tem alguma coisa de errada dentro de mim. É aí que entra o conhecimento que eu estou passando para vocês. Eu tenho que saber que isso acontece na minha vida. Eu tenho que saber que eu não sou mais aquela menina. Eu sou uma mulher. Eu sou madura. Eu me casei. Eu sou mãe. Eu não sou filha do meu marido. Eu sou mãe da minha filha e esposa do meu marido. Esses comportamentos, quando não são resolvidos, causam problemas graves, a ponto de a própria mãe adoecer, da filha ter crises de relacionamento com a mãe de ódio e vice-versa. Ela tem um gênio ruim. Não, ninguém tem gênio ruim, gente. Todos temos uma personalidade que pode estar doente, deformada ou pode estar equilibrada. Quando está doente, deformada, aí nós reagimos com agressividade, com comportamentos errados. E por que esses comportamentos errados? Porque nós não queremos que alguém nos machuque, que nos fira. Então a gente vai se proteger. A gente também vai machucar para não ser machucado. Só que Deus não tem paliativo. Diga para a tua irmã, Deus não tem paliativo. Deus tem cura, fala para ela. Deus tem cura. Ele não tem analgésicozinho, não. Ele tem cura para nossa alma. Ele quer nos tirar lá da criança mal resolvida e trazer para a fase adulta, para que eu assuma a minha identidade. Eu não posso ficar me achando coitadinha, pequenininha, ou então uma mocinha, uma menininha, e tudo eu vou espernear e chorar para ter, ou ficar me competindo para poder me olhar no espelho. Não, você não precisa disso. O Senhor pode sarar a tua carência. Amém, minhas amadas? Ele pode curar aquilo que ficou um buraco aí dentro. Quem sabe a falta de um pai presente. Quando eu digo presente, não é o pai presente de corpo e ausente de alma. Não. Você pode ter tido um pai presente de corpo e ausente de alma, que é ausente do mesmo jeito. O Senhor deseja que você preencha essa lacuna do pai ausente, da mãe que ia cuidar dela e largava a filha. Nós vamos já falar sobre isso também. Carência da infância, mas o Espírito Santo pode nos levar a esses lugares doloridos e nos tirar de lá. Amém? Tirar de lá toda a carência,
para que nós sejamos curadas. Outra coisa que é um perfil da Chiquinha: abandono de responsabilidade. Criança tem responsabilidade? Criança cuida de criança? A criança não tem responsabilidade, gente. Ela nem sabe o que é isso. Ah, mas o meu sabe, a minha sabe. Não sabe. Ela tem senso do que pode e o que não pode por causa da bronca, da surra e etc. Mas ela não tem senso de responsabilidade. Que é você poder calcular o que te foi ordenado aqui, o que você precisa dar à pessoa, no caso de manifestar para o outro que está esperando por você ou de você, e aquilo que vai acontecer lá na frente, que você tem que controlar para não acontecer. Isso é senso. É ser consequente, não inconsequente. Quando você tem um senso de responsabilidade, você é adulto. Mas quando você não tem, você é criança. Então, o que é esse senso de responsabilidade? Você vai falar, mas pastora, eu tenho senso de responsabilidade. Aí eu vou dar uma refrescada aqui na memória de algumas situações que a gente vê acontecer nesse mundo. E muitas das vezes eu recebo de reclamações e eu preciso orientar algumas mulheres com relação a isso, tá? Responsabilidade para criar e educar os filhos. É algo, amadas, que cada vez mais a gente tem visto as mulheres se esquivando. Quantas largavam ou largam, e a mídia diz isso, filhos dentro do carro e os filhos morreram. Dentro de casa sozinhas e vão para a balada. Vai para o baile funk. Quantas deixam com o vizinho e passam o dia fora e o vizinho se encarrega de fazer e o meu brinco não quer ficar. Não posso ficar linda hoje, gente. Espera um pouquinho. Eu tenho que trocar, mas é de plástico, sabe? É de plástico, gente. Sabe aquelas irmãs assim, né? Que... Peraí, só um pouquinho, eu vou dar um outro furo nela aqui. Outro segredo, tá? Você coloca ele pro outro lado, tá, gente? Olha como eu fico à vontade no meio dessa mulherada. Pronto. Desculpa fazer você esperar para eu colocar de novo, meu brinco tá caindo, né? Então, mães que não assumem a sua responsabilidade, que largam seus filhos para as avós cuidarem. Ah, deixa com a mamãe. Não é a avó que tem que educar filho. É a mãe que tem que educar. Se esquivam da responsabilidade de educar. Ou então a criança está subindo em cima da cabeça, desculpem o termo, fazendo cocô na cabeça da mãe. Está estapeando o irmãozinho. Ah, deixa para lá, é assim mesmo. Ah, é assim mesmo. Se esquivam da responsabilidade. Não querem cuidar do lar, da casa. Ei, para que você se casou? Não querem varrer, não querem arrumar, não querem lavar a roupa, não querem... Ah, só eu trabalho nessa casa. Não querem lavar a louça. Eu conheço mulheres que o filho vem para os braços, quando nasce, eu não quero o filho. Porque ele está me tirando o sono. Ele não me deixa dormir. Eu não quero ter filho. Eu tive um pouco dessa crise com o Rafael. Porque eu estava operada, um frio, na época que, que São Paulo fazia 5 graus, 2 graus de temperatura. Dor, mas dor na cirurgia horrível. Meu seio rachou, o bico do seio. E sangrava, então eu tinha dor de todas as maneiras. Eu tinha dor para ele amamentar. Quando ele pegava, além de eu sentir dor, que o seio estava rasgado, eu sentia dor no ventre. E isso não é um mau sinal, isso é até bom para a mulher, entre aspas, né? A dor é horrível. Mas porque
o ventre está voltando ao normal. Então eu tinha contrações. Era horrível. Eu tinha que pegar o mordedor, sabe aqueles mordedor de criança para coçar dente? Eu punha o mordedor na boca para ele conseguir pegar o peito e eu conseguir dar uma mamar para ele. Essas condições. E o marido tinha que trabalhar no dia seguinte, ele dormia, obviamente. Estou toda certa. Tinha que dormir, alguém tinha que trabalhar, não é verdade? Houve momentos, eu procurei me controlar, mas dentro de mim chorava a criança e queria ficar na cama, dormindo. Não queria ser mãe. Não queria aquele filho, não queria nenhum filho, não queria. Estão entendendo, amadas? Era um choro por dentro de desespero. De dor, de tudo junto, que eu não sabia o que fazer. Eu pensava, imaginava que eu podia até explodir, morrer de dor no peito, de emoção. Eu não contava para ninguém, sufocava. Eu vim crescer bem lá na frente. Por isso que os primeiros filhos são os que mais sofrem. Eles têm um monte de coisa bonita, a gente quer fazer tudo para a imagem, né? Aparência está tudo certo, né? É festa, os primeiros tem tudo, a gente faz vida para poder, né, fazer bonito as festinhas, não sei o quê. Mas eles sofrem. Porque a gente não sabe ser mãe. E principalmente, nós temos a bagagem da criança mal resolvida. Então o que acontece? Nós começamos a desenvolver, manifestar essa criança mal resolvida. Aí a criança começa a sofrer. Algumas mães rejeitam literalmente os filhos, não querem tê-los. Algumas irmãs aqui já me contaram até isso, que tiveram esse problema, né? Quantas aqui tiveram isso, de rejeitar a criança? Meu Deus. Rejeitar. Por que isso, gente? Isso é normal? Não é normal. Isso não é normal. Mas acontece com o maior número de mulheres? Sim. Por quê? Porque existe essa criança mal resolvida dentro de nós. Porque nós tivemos carências lá na nossa infância. E essas carências ficaram lacunas. E quando há uma exigência para uma responsabilidade que você não pode passar a bola, você entra em crise. E crise feia. Então o Senhor deseja que eu e você sejamos curadas. Eu fui buscar cura. Porque eu via e olhava meu filho no berço e ele dormindo, depois que ele dormia, estava tudo em paz, eu olhava e chorava. E chorava, e chorava, e chorava. Porque eu sabia que eu não estava cuidando com ele. Não cuidando de trocar fralda, essas coisas, fazia tudo. Vivia cheirosinho, trocar, né? Não, mas eu sabia as crises que eu estava tendo. Então eu chorava. E fui pedir ajuda para o Espírito Santo para que ele pudesse vir me curar. E não foi assim. Porque ninguém me falava isso. Eu fui sofrendo, vendo as situações, os problemas, a própria criança manifestando também, juntamente as carências, porque nós vamos repartir aqui. Aquilo vai ser transferido. Sério, muito sério. Mas o Senhor entra e traz transformação. O Senhor pode preencher essa lacuna. Para quê? Para que nós possamos assumir nossas responsabilidades. Porque a falta de responsabilidade, de não querer, por isso quando eu vejo as meninas muito animadinhas para casar, para resolver, e hoje mais cedo elas estão tendo filhos. E sem nenhuma maturidade, nenhuma. Não existe limites, não existe nenhum limite, elas estão fazendo o que elas querem. Por isso, mães, assumam o seu lugar. O mais rápido possível para vocês salvarem as suas filhas. Para vocês darem a elas estrutura emocional, para que elas possam lá na frente poder desenvolver essa estrutura e abençoar a próxima geração. Senão, é uma água de batata. Então nós temos que ter consciência, nós temos que nos despertar para isso.
E as meninas, de igual maneira, que estão já ouvindo essa palavra hoje, que é uma bênção isso para vocês, vocês estão ouvindo numa fase que vocês podem correr atrás do prejuízo. Comportamentos birrentinhos e não sei o quê, pode identificar mesmo como uma criança mal resolvida. Mas quando eu digo criança, não é adolescente, jovem, estou dizendo. Tipo, os pequenininhos mesmo. De 2, 3, 4 até 5 anos de idade. Tá? E comecem a buscar a Deus e pedir ajuda para essas lacunas, essas feridas serem curadas pelo poder do Senhor. Amém? Quero ainda falar por último agora sobre outra manifestação da Chiquinha, que é a passividade infantil. A criança, ao mesmo tempo que ela grita, que ela briga, que ela não sei o que, não sei o que, ela é passiva quando você convence ela. Você diz para ela, olha, fica assim, 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 mamãe vai comprar isso para você depois, tá bom? Vai comprar? Assim, né? Isso é passividade infantil. E a criança é tão passiva que o que acontece? Adultos podem enganá-la. Nós ouvimos inúmeros casos aí na mídia de adultos que entraram no Face, nas redes sociais, de um modo geral, e começaram a interagir com as crianças, se fazendo menor como elas, e começaram a conversar. Crianças mesmo, de 5 anos. De pais e mães que não tomam prudência. Filhos pequenos, minhas amadas, não devem ter celular. Ah, mas é segurança. Pelo contrário, é exposição e desgraça. Viu? Não ter celular para os teus filhos pequenos. Ah, mas ele é bonzinho. Mas ele vai ficar ruimzinho, viu? O celular, gente, olha, a internet é uma bênção para quem tem maturidade para usar. Mas é o diabo na mão de uma criança e para quem não sabe usar. Internet destrói casamento, internet mata filhos, internet leva pessoas a suicídio, internet separa amigos, internet espanca pessoas, internet difama uma pessoa e a pessoa é capaz de morrer pelaquela difamação. Quantos aqui ouviram falar daquela mulher que foi espancada na rua por uma coisa que depois ficaram sabendo que não foi ela que fez? Ela foi espancada até a morte. Até a morte. Porque foi divulgado na internet a respeito de uma coisa que ela não tinha feito. Mesmo ela dizendo, não fui eu, a multidão estava ensandecida e a matou por espancamento. Tá? Então, não dê celular para o seu filho, sua filha menor. Amém? Não dê. Ah, mas eu vigia nada. Você não vigia nem você. Vigia nem você. Você está lá com o celular, daqui a pouco você já entrou em algum lugar que não devia. Só Jesus na nossa vida, hein, gente? Passividade infantil. A criança, ela é passiva. Aí você, mas o que tem isso a ver conosco? Quando tem a criança mal resolvida dentro de nós, nós também somos passivas. O que é essa passividade? A criança, costumeiramente, ela é simples, inocente, desarmada, não é mesmo? Quando há essa criança mal resolvida em nós, nós também ficamos com a passividade de que maneira? Nós aceitamos agressões, nós aceitamos coisas que estão erradas, nós aceitamos mentiras sabendo que é verdade. Quer ver? Eu tenho aqui uma irmã que trabalha, acho que ainda trabalha, Ângela. Quantas vezes, Ângela? Primeiro fala onde você trabalha. Você não trabalha? Delegacia da mulher. Ela cansa de ver casos que já foram repetitivos várias vezes. Não é verdade? De mulheres que são espancadas, não é isso? E que você pergunta se elas querem que seja denunciada qualquer coisa, o que elas falam?
passividade infantil. Mulheres que são traídas por 10, 15, 20, 30, a vida toda dos anos de casamento. E fica passiva, aceitando aquilo. Algumas espancadas. Eu conheci um casal que ela contou para mim há muitos anos atrás. Eu estava recém-casada, eu acho. Já tinha me casado, estava com uns 3 anos, recém-casada, e ela tinha acabado de casar. Era da mesma igreja que nós, não era renovada ainda, a gente estava na tradicional. E ela contou para mim, me confidenciou que o marido dela espancava na hora da relação sexual. Eu falei, como assim? Eu falei, você não vai fazer nada? Ah, é o jeito dele. Passividade infantil. É a criança mal resolvida dentro de nós. É aquela criança que quando ela era, aquela pessoa que quando ela era criança, ela viu a mãe ser espancada, ela viu o pai quebrar tudo e ninguém fazer nada. Ela viu situações que ninguém resolvia e diziam, fica quieto. A polícia passava, fica quieto, seu irmão não fez nada, bicho, fica quieto. Seu pai é bonzinho, é que ele bebeu. Olha, ele é bonzinho, é que ele está drogado. Não, eu tenho que deixar ele fazer essa relação sexual estranha, esquisita, tipo bicho, porque, entendeu? É o jeito dele. Passividade infantil. Minhas irmãs, você não tem que aceitar aquilo que está errado. Não tem. Mas pastora, e se todo casal que vem se aconselhar conosco, mulheres que vêm pedir conselhos, a primeira coisa que eu aconselho, põe em ordem tudo que está errado. Tudo que está errado. Ah, mas e se não existe sim? Isso não é vida. Isso é deformação. Manda ele procurar ajuda. E se era mulher, manda ela procurar ajuda. Nós orientamos até que tipo de ajuda. Mas não pode haver passividade. O Senhor precisa curar a tua alma para que você possa ser feliz. Então não adianta depois ficar reclamando, ah, Deus não me ouve, Deus não me atende, eu faço 10 milhões de campanha e as coisas não se resolvem na minha casa. Você precisa sair da passividade infantil. O que é errado é errado, o que é certo, o que tem que ter conserto, vai ter conserto. O que eu preciso tirar, eu vou tirar. O que eu preciso atrair para mim, eu vou atrair. Isso é maturidade. Há casos que a esposa dizia, mas isso não vai dar certo, não sei o que. Faça. Esse é o certo. E as coisas vão entrar nos eixos. E tudo entrando no eixo. Queridos, quem habita no erro é o diabo. Quem habita na escuridão é Satanás. Quem habita em coisas mal resolvidas é aquele que é o bagunceiro, é inimigo das nossas almas. Então, vamos tirar a chiquinha da nossa vida. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu quero que você, nós vamos fazer um ato profético agora. Amém? Você está de chiquinha, bem birrenta, tudo isso aqui, ó, você está, ó. Vamos lá. Você está descontrolado emocionalmente. Roda a sua posição. Você está com disputas descabidas. Dá um empurrãozinho na sua irmã do lado.
Você está... Chega! Opa, eu vou orar a expulsão aí, hein? Você está com abandono de responsabilidade, mas... E você está passiva de forma infantil. Nós vamos contar essa chiquinha. Amém? Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você ore comigo. A gente brincou tudo, eu trouxe bastante coisa engraçada aí para você ficar bem descontraída. Depois de você se essa pesada ministração. Gente, se nós não acendermos a luz, a gente não vai seguir. E a gente não vai encontrar o outro. Não vai encontrar a nossa felicidade. Então é por isso que eu me chamo. Porque ninguém me chamou comigo. Eu precisei correr atrás para saber o que tinha de errado comigo. Eu não recebi essas ministrações que você tem recebido. Eu fui perguntar ao Espírito Santo e chorei muito por muitos anos. Não gostando de mim mesma, em crise com mim mesma. Até eu poder entender que Deus estava me dizendo que o problema estava dentro de mim mesma. Senhor, aqui estamos nós como mulheres e queremos dizer, Deus, mulheres e não crianças mal resolvidas. Vamos falar assim, Senhor, para profeticamente já liberarmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nós queremos declarar, Deus, que nós recebemos a Tua palavra, a Tua ministração. Não queremos mais ser meninas, sem entendimento na nossa alma. Nós queremos ser mulheres maduras, para que possamos obter, conquistar tudo que o Senhor já tem preparado para nós. Senhor, quantas aqui têm vivido angústias, sufocamentos, tristezas, descontroles emocionais altíssimos. Senhor, algumas se sufocam, aceitam aquilo que não deveriam aceitar, outras ficam medindo forças com o marido, com o irmão, com o pai, com a mãe. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, resgata-nos de lá. Resgata-nos, Senhor. Resgata-nos, oh meu Deus, daquela situação de menina que nós vivemos na carência de um pai, na carência de uma mãe que não nos amava, que falava coisas ruins para nós, que denegria a nossa imagem. Espírito Santo, tira-nos daí. Pega na mão de cada uma das minhas irmãs agora. Pega, Senhor, pega na mão delas. Pega, Senhor, e tira, Senhor, e tira daí. Tira desta infância doída, dolorida, machucada, oprimida, cheia de medo, cheia de cobrança, cheia de sentença. Senhor, tira daí. Tira dessa infância de insegurança e dor e angústia. Tira, Senhor, as minhas irmãs daí. Ó Deus, pega na mão delas, traz para a vida adulta, apresenta para elas mesmas, do jeito que o Senhor fez a fase humana, que a idade deve representar a maturidade emocional que temos, e não ao contrário,
Santo Espírito de Deus. Recebe cura na tua alma, recebe cura nos teus sentimentos, recebe equilíbrio do Senhor na tua vida. A partir de hoje, você deixe de ser Chiquinha, em nome de Jesus. Olhe comigo assim, diga: Senhor, eu recebo a tua palavra na minha vida, na minha alma, e eu decido hoje abandonar o ser menina, o ser criança. Eu te peço, pega na minha mão e me tira da condição e da fase de criança. Eu vou contigo, Senhor, para a fase adulta, para a fase madura. Eu rejeito, em nome de Jesus, todos os sentimentos infantis, toda a meninice. Eu rejeito hoje e eu recebo a tua libertação. Ó Espírito Santo, na minha alma, me ajude a ser madura, a assumir responsabilidade, a ser ativa, a ser equilibrada, em nome de Jesus. E agora, Senhor, eu faço esse ato profético como libertação que o Senhor me dá hoje de toda a meninice. E eu saio daqui para uma nova vida de maturidade, em nome de Jesus.